socialismo é ciência? Justifique sua resposta. Show de bola, então. Com certeza, podemos marcar em mais entrevistas mais para frente, vamos estar conversando aí, com toda certeza. Bom, socialismo é uma ciência, justifique sua resposta. Antes de entrar na pergunta de socialismo é uma ciência, eu quero voltar alguns poucos atrás para a gente definir alguns conceitos melhor para nossa discussão, ficar bem fundamentada, né? A primeira coisa que eu quero destacar é que, isso é um ponto de partida para nossa discussão, é que toda forma de conhecimento, toda expressão de conhecimento, ela, e particularmente conhecimento na sociedade de classes, ela é permeada ela é ideológica, ela é permeada por ideologia, entendendo ideologia como concepção de mundo, certo? E aqui eu não me limito a conhecimento científico, né? Conhecimento científico é o que a gente tem atualmente mais próximo, né, da busca da verdade, mas conhecimento religioso, conhecimentos mitológicos, toda forma de conhecimento ela é ideológica, né? Aquilo que eu falei na última parte, né, de que no Partido Comunista as próprias lutas que se desenvolvem são interesses distintos, por mais que não pareça. Lutas simples de divergências representam ali interesse do proletariado e interesse da burguesia, né? E no resto da sociedade não é diferente. Toda forma de buscar conhecer a sociedade e as teorias que surgem em torno dessas, as formas de compreensão da nossa realidade são ideológicas, né? E por que eu falo isso? Porque o primeiro ponto que eu sempre coloco nos meus vídeos é: o marxismo é uma ideologia científica. Então, antes de tudo, ele é uma ideologia. E o marxismo é uma ideologia. Vários companheiros discordam dessa tese, né? Mas aí é como o próprio Lenin colocava, né? O marxismo ele é uma ideologia todo poderosa, porque onipotente, né? Ele colocava ela uma ideologia onipotente porque é científica e verdadeira. Né? O que isso, antes de entrar no aspecto científico, vamos falar de ideológico, porque o marxismo ele surge, né, enquanto a expressão do ponto de vista da classe operária, do proletariado, em torno da sua compreensão de mundo, dos eventos que acontecem no mundo, da sua realidade como um todo. Né? E todos os conhecimentos antes dele também eram expressões de classe. Né? Todas as ideologias, toda forma de ciência também é uma expressão de classe, possui interesse de classe. Né? E no caso, né, do marxismo, ela representa os interesses do proletariado, certo? Então, entendendo isso, porque o principal aspecto do marxismo, antes de sequer conhecer, de sequer possuir respostas imediatas para determinadas questões, é a partir do ponto de vista do proletariado, a partir da posição de classe do proletariado, entendendo que não existe ciência neutra, entendendo que não existe um ponto de vista neutro na sociedade, como propõem diversos intelectuais, aí, principalmente ligados ao academicismo e assim por diante. Né? É a posição do ponto de vista da classe operária. E nesse ponto a gente já pode começar a argumentar do porquê ela é científica, certo? Vejam, entendendo o conhecimento científico como uma forma mais aproximada que a gente possui da verdade, digamos assim, da verdade objetiva, né, que a gente possui na nossa realidade como um todo, a gente tem um desenvolvimento científico que data de milênios, assim, de séculos, assim por diante, né, que foi se desenvolvendo, todos eles marcados por interesse de classe. Né? Então, vamos botar assim, por exemplo, no termos de ciências sociais, né, não vamos nem entrar no ponto de ciências naturais. Ciências sociais a gente teve, por exemplo, o iluminismo, né, que foi um grande avanço no conhecimento científico das ciências naturais, né, que foi a expressão ideológica da burguesia para revolucionar a sua sociedade. Né? E todas as contribuições que vieram a partir do iluminismo, então a economia política, as próprias ciências naturais que se desenvolveram ali após as revoluções burguesas, todas elas eram ciências, né, sem dúvida nenhuma, legítimas, né, mas que representavam concepções, interesses políticos da burguesia. Certo? Isso era muito claro. Por isso, eu entendo que todos esses conhecimentos que existiram na história da humanidade, e não é desmerecer eles eram limitados por estarem limitados ao ponto de vista de classes que tinham, digamos assim, interesses escusos. O que eu quero dizer com isso? A burguesia é uma classe exploradora. Né? Ela pode ter sido uma classe revolucionária no passado, mas desde aquela época ela era uma classe exploradora. Então, o desenvolvimento científico que a burguesia permite é até o ponto que começa a se descobrir que a burguesia também é uma classe exploradora. Né? Isso em todos os ramos da sociedade. Né? E isso valia para a classe dos feudais, isso valia para a classe dos senhores de escravo e assim por diante. Né? Então, o primeiro aspecto é que quando a gente chega no marxismo, por ser o proletariado, como colocou Marx, a última classe da história, aquela que não tem mais nada a perder, uma classe que está livre de todo e qualquer interesse nessa velha sociedade, em manter aspectos dessa velha sociedade, ela é a classe que mais pode chegar perto da verdade.
certo? Porque ela não tem mais nenhum interesse escuso por trás, ela quer acabar, ela quer desenvolver e evoluir a sociedade, certo? E não tem nenhum interesse em manter ela, qualquer coisa do tipo. Então, eu coloco isso para a gente já partir desse ponto de vista, a priori, né, de que o marxismo ele é científico efetivamente, né, ao fim e ao cabo, porque ele parte do ponto de vista da última classe da história, do proletariado. Né, a classe que não tem mais nada a perder, cujo interesse em investigação científica, pela primeira vez na história, é completamente honesto. Né, honesto, não, que não fosse antes, mas no sentido de não ter mais amarras, nesse sentido. Né, o interesse único é o desenvolvimento da sociedade. Né. Então, partindo disso, né, partindo dessa compreensão que eu acho importante colocar, tudo é permeado por classe, a ciência também, então por que o marxismo é uma ideologia científica? Né? Partindo do ponto de vista formal, né, do que é composto uma teoria científica, né, fundamentalmente? É uma teoria que parte de uma hipótese de conhecimento, né, de como se conhecer determinada realidade, a partir disso descobre determinadas leis de desenvolvimento, descobertas essas leis tem alguma aplicabilidade, então propõe resoluções partindo dessa compreensão que foi construída. Né? Então, por exemplo, Einstein fez várias teorias em sua época, né, que na época não podiam ser comprovadas, mas ele fez previsões, né, de que como poderiam ser comprovados no futuro com o desenvolvimento da instrumentação e assim por diante. Uma vez que foi verificado na experimentação que era verdade, foi comprovado na prática a boa parte das teorias de Einstein. Né? Então, por que eu coloco isso? Né? Se propõe, né, uma forma de comprovação, se comprova na prática, se não se comprova, retorna para o início, a hipótese estava errada, e se foi comprovado, então está certo. Né? Se você tem um desenvolvimento científico, se avança no conhecimento humano, né? No que o Lenin descreve como uma espiral ascendente, no qual a gente nunca chega no conhecimento absoluto, né, mas a gente sempre se aproxima dele infinitamente. Né? Então, avançando, né? E aí a gente pode até separar nas três partes constitutivas do marxismo, né, que o Lenin tratava, que é o materialismo dialético, a economia política e o socialismo científico. Né? Então, o materialismo dialético, que seria, digamos assim, a hipótese, estou usando aqui termos formalistas, mas é só para exemplificar, de que, né, atualmente, na etapa mais avançada, de que o que existe, né, no mundo, na realidade, é matéria infinita e eterna em desenvolvimento, né, que sempre está mudando. Esse desenvolvimento é regido por contradições, sendo a lei da contradição a lei única e fundamental da matéria. Então a matéria vai se desenvolvendo em contradições, né, em conflito entre opostos, certo? Que existem unidade e luta. Uma vez compreendido isso, né, que a matéria se desenvolve dessa forma, aplicando essa compreensão no estudo social, né, você possui o surgimento da crítica da economia política de Marx, né, no qual ele percebe que, primeiro, a nossa sociedade é uma vez, né, que é uma luta de contrários, a nossa sociedade é dividida em classes. Né, e a história de desenvolvimento da nossa sociedade é a luta de classes, né, é a luta de contrários, que por sua vez tem que existir mutuamente. Né, se você não tem burguesia, você não tem proletariado, né, ambas existem mutuamente. E que se desenvolve em unidade de luta e superação dessas contradições. Né? Então você tinha a sociedade escravista, o desenvolvimento da luta levou à sociedade feudal. A sociedade feudal desenvolve as lutas entre essas classes, chegando à sociedade capitalista. Né? E, especificando para a economia política, né, no caso de Marx, se descobre que, partindo da sociedade capitalista, que a gente vive numa sociedade de exploração, marcada porque a gente tem uma classe que detém os meios de produção, e outra classe que detém apenas a sua força de trabalho, mas não detém os meios de produção, né? E que é responsável por toda a produção social. Isso se expressa como no fato de que você tem uma apropriação privada do produto social, né, uma acumulação privada do produto social, no qual aquilo que é produzido não fica, né, do ponto de vista geral, com aqueles que o produziram, né, mas sim naqueles que não participaram, do ponto de vista mais preciso do processo de produção, que é efetivamente burguesia e proletariado, certo? Isso é diferente, por exemplo, do que existia no campesinato, porque o campesinato tinha terra, né? O campesinato tinha alguma forma de meio de produção, né? Ou o senhor feudal, enfim. A nossa relação é bem distinta, né? É a burguesia que detém os meios de produção, o proletariado que só detém sua força de trabalho e não os meios de produção, e deve vender a sua força de trabalho enquanto mercadoria para o capitalista, que por sua vez vai explorar o seu excedente de produção, né? Então, no geral, só, né, deixando claro essa questão da economia política, né?
Isso vai engendrar uma contradição na nossa sociedade, que é da apropriação cada vez mais privada, com a produção cada vez mais social, né, porque o capitalismo expande a produção cada vez mais social em todo o planeta, né, a própria existência de grandes fábricas, de grandes monopólios, no qual trabalham uma centena de trabalhadores, né, de operários, assim por diante. A produção se torna cada vez mais social, ao mesmo tempo que a apropriação cada vez mais privada. E a tendência cada vez mais monopolista do capitalismo. Isso gera uma contradição que em algum momento deve ser superada. É superada e que o Marx descreve como inevitavelmente superada por uma revolução proletária. É uma revolução proletária que leva, por sua vez, à compreensão do socialismo científico, né, no qual, da contradição entre apropriação privada e produção social, surge a propriedade social dos meios de produção. Propriedade essa controlada pelos operários, pela sociedade, certo? No qual decidem, né, o lucro da fábrica, onde que vai ser investido coisas para remuneração dos trabalhadores, para férias, assim por diante, né, para administração como um todo. E, né, sustentada, né, num período que se conhece como período de transição de ditadura do proletariado. Né, a ditadura do proletariado, que é o que mantém a luta de classes contra a burguesia, certo? Que, por sua vez, leva, né, uma vez que se extinguam as classes, ao luminoso comunismo, a sociedade sem classes, o reino da abundância, né, no qual as forças produtivas foram enormemente desenvolvidas através do socialismo, e, né, você tem o fim de todas as opressões não, né? Mas você tem o fim da opressão fundamental na sociedade, que é a opressão de classe. Né? Isso significa que o comunismo é o fim da história? Não, porque o desenvolvimento da matéria é infinito e eterno. Então vão continuar existindo novas contradições, vão novas lutas, inclusive, segundo o presidente Mao Tse Tung, novas revoluções vão surgir no comunismo. Mas, enfim, se atinge isso. E aí a gente vê então, né, basicamente toda essa etapa. A gente tem que verificar se isso efetivamente ocorre na prática, se essa hipótese produzida, né, essa análise das leis de desenvolvimento social, né, que eram as leis de desenvolvimento do capitalismo, produziram de fato o surgimento de uma sociedade socialista, enfim, esse tipo de coisa. A gente verifica que isso aconteceu na prática. Né? O marxismo tornou-se a ideologia dominante do movimento operário em todo o planeta, derrotando todas as outras. Né? Através do leninismo, a sua segunda etapa, se atingiu 1/3 do planeta. Né? Então, num planeta que na época tinha 3 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas passou a viver sob ditaduras do proletariado ou, né, regimes que estavam em vias de tornar-se ditadura do proletariado, né, o que se chamou na época de democracia popular, e que viviam em áreas em que estava se superando o problema da exploração do homem pelo homem e se construindo a propriedade social do meio de produção. Certo? Então a gente tem exatamente aqui a comprovação de uma teoria científica, né? Funcionou na prática, certo? E mas por que não chegou no comunismo ainda? Porque assim como o capitalismo levou 300 anos para se consolidar, temos ainda longos séculos ainda para que se consolide efetivamente toda a sociedade. Mas o fundamental é que, ideologicamente, isso foi consolidado. Né? Senão, é só a gente comparar com outras ideologias que permearam o movimento operário. Né? O anarquismo nunca conseguiu passar de algumas experiências autogestionárias ou de algumas revoluções que não chegaram a triunfar. Né? O blanquismo, a social-democracia, o reformismo, nunca superou a exploração do homem pelo homem, do fundamental. Né, nunca superou as contradições fundamentais do capitalismo, manteve-as, inclusive as impulsionou. Então o que a gente tem efetivamente, né, é o marxismo se impondo então como uma ideologia científica, efetivamente, porque partindo da prática, né, da análise dos fatos, da realidade da classe operária, das lutas que se desenvolvem, parte a teoria, desenvolve as resoluções políticas desse problema, ao levar para a prática essas resoluções funcionam, comprovando por fim a ideologia, o marxismo enquanto uma ideologia científica. Certo? E nesse sentido, né, o laboratório desses cientistas, digamos assim, que são os revolucionários, é a sociedade. Certo? Esse é o laboratório em que se aplica a luta de classes, né, através da luta de classes que se chega a isso. Então nesse sentido, né, voltando para a pergunta, o socialismo é uma ciência? Eu não sei se eu usaria nesses termos. Né? O marxismo é uma ciência. O marxismo é uma ciência que possui, por sua vez, um socialismo científico. Porque provado na prática, né, comprovado através da história da luta de classes, né, que existiu em 1/3 do planeta e, né, eu sou uma pessoa bastante otimista, creio que no próximo século aí estaremos vendo inúmeras outras evoluções triunfando aí em todo o planeta. E só para fechar, né, acho que uma coisa que completa esse raciocínio, que eu acho importante destacar, foi um parágrafo que o Engels falou no discurso diante do túmulo de Karl Marx, né, quando ele havia morrido, que ele afirma que assim como Darwin descreveu as leis de desenvolvimento das espécies do mundo natural, Marx escreveu as leis de desenvolvimento da sociedade. Né? E assim como há essa comparação entre a seleção natural e
o marxismo, eu acho que ela é absolutamente cabível, porque, né, sem, né, fazer reducionismo, que ciência natural, ciências sociais são diferentes, evidentemente, mas efetivamente o marxismo é isso, né, é partindo do ponto de vista da classe operária, das suas lutas, da sua realidade, né, o marxismo não inventou nada, ele puxou isso das lutas operárias, né, se desenvolve uma teoria científica em torno disso, e é científica porque, ao voltar para a prática, né, ao sair do raciocínio e ir para a ação, funciona na prática, né, e isso, do meu ponto de vista, é o que caracteriza o marxismo como uma ciência, né, uma ideologia científica.